assim, mas eu vou mudar. Denis, amanhã tem jogo na Nations. A final é a disputa pelo terceiro lugar. Ah, sim, Denis. Amanhã eu vou assistir então. Porque hoje não deu pra fazer nada. Só mexendo aqui no canal, né? Pra trazer uma live melhor assim. Melhorar a qualidade, melhorar aqui, ó. Já tô comprando as coisas devagarzinho com o microfone, né? Tô melhorando, tô mexendo aqui no chat aqui para mostrar para vocês aí, mostrar quando vocês mandam um chat, mostrar vocês aqui no chat, tudo direitinho. Tô arrumando devagarzinho pra gente fazer uma livezinha, né? Bater aquela resenha de qualidade aqui. A gente, né? Também tem que estar num ambiente aconchegante, né? Ainda mais pra falar de Corinthians. Tamo junto, Denis. E é isso aí, fiel. Hoje na live, né, vamos falar aqui de notícias, né? Como eu sempre começo a live, né? A gente tem que escolher notícia boa ou ruim, né? Primeiramente, vamos começar logo pela ruim, né? Que é, infelizmente, a insistência de Augusto Melo pela cadeira de presidente do Corinthians. Será que esse rapaz não se cansa? Quando será que ele vai cair em si de que o tempo dele vai ser decidido dia 9? Né? Ontem eu falei em live. Hoje não queria estar falando desse assunto aqui, mas infelizmente, ele não desiste. Ele não desiste, fiel. E aí, a gente tem que sempre estar batendo nessa tecla de que o tempo dele, ele tem que esperar que é dia 9. Dia 9 vai ter Assembleia Geral, onde vão decidir se ele vai ficar ou se ele vai sair. Mas, por tudo que ele fez, acredito que ele vai sair, porque não dá. Não dá, é muito absurdo, muitas coisas inaceitáveis que esse rapaz fez. Então a gente vamos aguardar ansiosos, eu pelo menos estou ansioso para acabar logo com isso. É, fiel. E é isso, mas também tem notícias boas, né? A gente vai falar um pouco aqui vamos falar aqui um pouco também, né? Pelo menos o Biro, né? Não sei se vocês se lembram ainda, o Biro, ele, do Terrão, né? Foi emprestado para um time, eu acho que é árabe. Acho que é árabe esse time. E o time vai comprar o Biro. Pelo menos isso aí, né? Como o time vai pagar em inglês, né? O time vai pagar em euro. Corinthians vai arrecadar com essa compra aí do Biro. Vai vender o Biro por 14 milhões. Vai ser vendido por 14 milhões de reais o Biro. Né? Não é aquele número extraordinário, meu Deus, que quantia, né? Mas o Corinthians precisa fazer seu caixa, ter fluxo de caixa, então qualquer venda é bem-vinda. O Corinthians, com essa venda de Biro, né, porque o Corinthians vendeu Wesley, Biro, Mantuan, né, que eles são das mesmas épocas ali, e teve aquele outro centroavante, que eu esqueci o nome dele, que ele até fez um golaço no Paulistão, quando a gente estava sem centroavante, que Jô tinha ido embora, o Corinthians não renovou com o Jô. Eu esqueci o nome dele, filho. Ele é um alto. Corinthians não aguentou ver dinheiro, vendeu ele logo. Eu esqueci o nome dele. Esses quatro, né, que são da mesma época ali, eles, com essa venda de Biro,
eles fizeram 277 milhões e 400 em dinheiro da base. Esses 4 jogadores da base renderam ao Corinthians 277 milhões. Aí eu pergunto a você, esse dinheiro foi para onde? Onde é que está esse dinheiro? 277 milhões e 400 mil. Como é que pode uma coisa dessa? Olha o dinheiro que o Corinthians fez com a base, apesar de que o Corinthians é um time que vive na mão de empresário, né? Mas mesmo assim, pô, não tem condições do Corinthians não ter se organizado só com essa venda desses meninos, pô. Entendeu, Fel? Só com a venda desses meninos. E aí a gente fica imaginando coisas, né? Tem coisas que a gente não pode falar, né? A gente fica no achismo, né? Como diz o outro. A gente fica no achismo. Mas vamos focar aí, né? Porque é um dinheiro que está entrando, o Corinthians está necessitando, né? E eu já disse aqui ontem, né? Que Corinthians vai buscar a Série B, né? Está monitorando, Dorival com Fabinho estão monitorando a Série B, como eu falei ontem também, jogadores em final de contrato, isso mesmo, e aqueles jogadores ali que estão fora de clubes, né? Que estão no mercado, né? E vamos ver aí qual será, né, a estratégia de Dorival junto com o Fabinho, né, para contratação desses jogadores que o Corinthians necessita. Você e eu, né, nós sabemos que necessita muito. Como eu falei ontem, Pavon. Aliás, não, antes que eu entre nesse assunto, deixa eu falar uma coisa para vocês, fiel. Denis, Jadson, não, Denis, não é Jadson, ele era centroavante, pô, altão, fortão, ele era da base do Corinthians, ele subiu com Biro, com Wesley, com Mantuan, não é Romarinho, é da época de Biro, aquele baixinho que tem o cabelo louro. Não. Eu esqueci o nome dele, mas eu vou buscar e vou trazer para vocês aqui. Entendeu? Esses 4 aí que eu falei, né, há pouco, esses 4 meninos da base renderam 277 milhões ao Corinthians. 277, 400 mil ao Corinthians. Como é que o Corinthians não ganha, não recebe dinheiro? Recebe sim. Essas ratazanas que tá no poder lá, que investe, que contrata mal, que investe mal, que gasta mal o dinheiro que entra no Corinthians. Entendeu, filho? E aí a gente fica aqui, né, indignado, porque a notícia, ela vaza. Então a gente sempre tem que estar ligado. Pois é, Denis. É isso aí. Léo Jabá, Rodriguinho, não é nenhum desses. Esses aí foram antes de Biro. Léo Jabá, Rodriguinho foram antes de Biro. Eles são depois de Biro. Né? Na verdade, Biro é depois deles. Léo Jabá é muito tempo antes de Biro. Quer dizer, também não é muito tempo. Né? E aí, fiel, ontem, né, eu disse aqui, falei sobre, né, a entrevista, né, dos Gaviões para a Bessone, lá no Papo Reto, eu acredito que o nome do programa é assim. E eles foram muito bem na entrevista, eu gostei, né? Vai ter um projeto aí, como eu falei aqui ontem, né, dos Gaviões, né, para ser implementado lá
com a diretoria do Corinthians, né? O Alan disse que vai ser um projeto que toda a torcida vai gostar, e isso é esperançoso pra gente, né? Porque a gente não aguenta mais tanta bobagem dessa direção do Corinthians. Ele sai do Ilho, entra Augusto, é a mesma coisa. A mesma coisa. E aí a tendência é piorar. A tendência é piorar, porque eu mesmo, como eu sempre falei, eu não vejo por onde o Corinthians se virar SAF. Mas alguém tem que tomar as rédeas aí, alguém tem que tomar as decisões para mudar. Porque não dá para continuar assim não. Filho? Deixa eu ver, Denis. Ah, sim, não, Denis. Ele é um mais forte, mais alto. Eu vou buscar e vou trazer aqui para te lembrar. Lembrando, fiel, nesse sabadão que tá chegando aí na live, vai deixando aí logo o like, né, para ajudar o canal do Tática a crescer, né, e a chegar mais corintianos, porque aqui, né, os tatiqueiros são corintianos raízes, aí como o Denis mesmo, né, que tá sempre aqui. Nós somos raízes, aqui a gente fala, aqui a gente expressa o que a gente pensa de jogadores, de tática, de técnico, né, de contratações. Aqui a gente não se omite, aqui a gente fala mesmo. Fiel, por falar, né, de Gaviões, a gente tem que falar, né, de um recado que a Gaviões, né, no programa que eu falei ontem, do Vessone, a Gaviões mandou um recado para seu Mateuzinho, jogador água com salsicha, jogador ruim, que bateu boca com o torcedor, né, um torcedor que fica ali próximo da saída do túnel, bateu boca e é o que eu pensei, que eu falei ontem na live. Falou com o torcedor, né, que fica ali próximo à saída do túnel. Por que ele não falou lá em frente à torcida, lá onde ficam as torcidas organizadas? Por que ele não foi bater boca lá? Já que ele é o homenzão, por que você não foi bater boca lá? Em frente às torcidas organizadas? Vá bater boca lá. Foi isso que o Ale falou ontem. Entendeu? Com toda razão. Ontem mesmo eu falei aqui, eu queria ser esse torcedor que ele bateu boca. Que eu ia falar com ele, olha, você vai se trocar aí, vai tomar seu banho, né? Se troque aí, relaxe, que eu vou lhe aguardar lá fora. Você tá aí embaixo no campo, eu tô aqui em cima na arquibancada. Não tem como a gente conversar, né? Lá fora, vou estar aguardando. Qual é o seu carro? Pronto, você vai descer e eu quero ver essa mesma valentia sua lá fora. Pronto. Agora, de longe é fácil ficar falando torcedor. O torcedor que paga os R$300, 6h30 da noite, o jogo, dia de domingo, para ver esse futebol ridículo desse elenco feio e de Mateuzinho que não era nem para jogar no Corinthians. O torcedor não pode reclamar? O torcedor não pode achar ruim? Um torcedor que pagou, um torcedor que dedicou seu tempo da sua vida para estar ali ajudando o clube, né, comprando ingresso e lotando o estádio mais uma vez, não pode reclamar com o jogador, e jogador ainda ruim, Mateuzinho. Mateuzinho, eu já falei aqui no canal e volto a falar. Mateuzinho tem que ter data de validade no Corinthians. Mateuzinho não pode se achar dono da lateral direita. Augusto Melo, a gente não quer falar, mas é impossível. Como é que ele empresta a Fagner pagando R$600 mil? Porque Cruzeiro paga o salário e
o Corinthians paga o direito de imagem, né, que é mais caro. E Mateuzinho tá se achando o melhor lateral que existe na face da terra. É complicado, viu? É complicado, filho. Mas Corinthians nessa janela não é a prioridade. Eu, pelo que eu tenho visto aí, pesquisado, não é a prioridade lateral direito, mas está na pauta também. Está na pauta também lateral e direito. O Corinthians precisa de um zagueiro. Falo aqui sempre, como o Lucas Veríssimo, que é Augusto Melo. O cara tá para vencer contrato. O Augusto Melo veio procurar o empresário. Não, senta aqui, vamos conversar. O que é que ele fez? Não procurou o cara, não procurou o empresário. Chegou proposta. Lucas Veríssimo falou apenas bye bye. E aí? Complicado, pô. Um amadorismo que eu nunca vi no Corinthians. Esse amadorismo dessa diretoria foi lá embaixo. Porque é impossível um zagueiro como o Lucas Veríssimo querendo ficar no Corinthians. Ele na época ele não falou nem de aumento, de nada. Na época, Lucas Veríssimo queria renovar o contrato. E Augusto Melo deixou o cara embora. É que pode uma coisa dessa. Eu falei, velho, Augusto Melo vai perder Lucas Veríssimo. Vai perder porque ele é o melhor zagueiro. Desde aquela época, ele era o melhor zagueiro. Não tinha outro. O cara era bom na saída de bola, bom em bola aérea. Era a segurança da zaga, era Lucas Veríssimo. Aí parece que as coisas, em vez de melhorar no Corinthians, que é o que a gente espera, piora. Porque o cara tira de exemplo o Lucas Veríssimo. Olha a contratação. Aí me vem com Ramalho, Kaká, Fabinho Soldado também tem que se ajudar nessa janela. Ele tem que se ajudar e nos ajudar principalmente, porque a gente também está na hora de Fabinho Soldado, né? Alguém tem que ter uma conversa com ele. Fabinho Soldado, esse elenco, infelizmente, né? Não dá, pô. Você como dirigente do Corinthians, você acredita que o Corinthians, com a folha salarial que tem, você acha que o Corinthians é para conquistar um título no ano? Você acha que o Corinthians é para conquistar um título? O Paulista? Certo que o Paulista é o campeonato regional mais forte no Brasil, né? Porque Mineiro, Baiano, Carioca nem se fala, né? Carioca é o campeonato mais fraco que existe. O Baiano, ou então o campeonato Nordeste, é mais forte que o Carioca. Que esse Bangu... Esse Carioca é feio demais, esse campeonato. Entendeu? E aí o que acontece? Corinthians tem que ser um time que tem que buscar 2, 3 títulos no ano. Ah, mas tem o Flamengo, tem o Palmeiras. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians vai ser campeão, e sim brigar. Corinthians com esse elenco aí, com essa folha salarial, era para ter jogadores ganhando isso que muitos ganham ali que não merecem. Era para estar brigando, era para ser no mínimo o primeiro, o segundo ou o terceiro na tabela do Brasileiro, com esse valor aí que esses jogadores ganham. Era para estar na próxima fase da Libertadores e era para estar Sul-Americana, que eu nem quero falar de Sul-Americana. Porque se estivesse na Libertadores, logo não estaria na Sul-Americana. Corinthians era para estar na Libertadores ainda. Era para ter passado aí do Mirassol, acho que foi, ou foi Novo Horizontino. Era para ter passado em 2, 3, se classificado logo no primeiro jogo.
com esse elenco e com esse valor, com a terceira folha maior salarial do Brasil, o Corinthians era para estar assim, pô. Não era para estar em 11º do Campeonato Brasileiro. Com o elenco que tem a terceira maior folha salarial do Brasil. Isso é uma vergonha. Isso é inadmissível. Inadmissível. O Corinthians já foi provado. Muitos da imprensa falam, o Corinthians não tem dinheiro, não sei o quê. Corinthians tem dinheiro, só que é mal gasto, mal investido. Esses dirigentes do Corinthians, eu vou falar uma coisa para vocês. Esses caras do conselho, sócio, ninguém sabe o que é futebol não, pô. Porque Augusto Melo mesmo fala, eu sou cria no Corinthians, tô lá desde meus 10 anos de idade. E ninguém viu que esse cara não ia dar certo. Quem tá lá, como é que deixa 15 anos renovação e transparência nesse comando? É impossível uma coisa dessa, pô. Aí o sócio chega no dia de votar, só tem essa chapa e outra chapa. Outra coisa que tem que acabar, esse negócio de chapa no Corinthians. Esse negócio de chapa. Chapa RT e a outra chapa lá. Acabou, meu amigo. Você quer ser presidente? Pronto. Vamos ver os termos aqui para você se candidatar, né? Primeiro, não pode ter seu nome vinculado a nada ilícito, né? Tem que ser corintiano, apesar de que os corintianos que estão lá, né, se dizem corintianos, só estão fazendo merda. Tem que ser corintiano, tem que ser sócio, tem que ter vários requisitos para um cara se candidatar à presidência do Corinthians. Qual é o seu currículo? Você tem o quê? Você é empresário? Porque se for um cara, o cara não tem nada, como a gente sabe, né? Seu André, seu Duílio, chegou lá, sou presidente do Corinthians, pronto, virou presidente, e aí, meu irmão, as coisas mudam. Entendeu? Olha, a gente não quer comparar, mas é impossível não falar, pô. É impossível não falar de uma gerência como a do Flamídia, né? Os caras passou anos aí sem conquistar título, mas olha aí como é que o time tá durante esses anos que vem aí. A mesma coisa o time verde. Time verde, o Paulo Nobre lá, disse que quando ele assumiu não tinha dinheiro nem para pagar luz, para pagar funcionário. Entendeu como o cara deixou? Olhe como ele passou a sua presidência. O outro deu continuidade e agora veio a cidadã, né? A mulher empoderada no Brasil. Tem dinheiro. Entendeu? Foi um segmento que eles seguiram ali. No Corinthians tem que fazer a limpa. Eu tô ansioso por esse projeto aí que vai vir da Gaviões, né? Segunda-feira eles vão soltar aí na mídia, eu vou estar aqui atento, vou postar no canal, entendeu, filho? Porque a gente tem que focar nisso aí, pô. Projeto de pessoas que queiram ver realmente o Corinthians crescer, melhorar, né? Porque se você também vai nessas mídias aí, você vai nas mídias aí, o Corinthians já tá numa fase ruim. Aí você coloca para ver esses comentaristas falando, se o torcedor corintiano não tiver uma mente boa, o cara sai, desliga a televisão de tristeza. Desculpa aí, gente. Desliga a televisão de tristeza. Esses caras adoram falar mal do Corinthians. Adora. Fiel, você que tá chegando aí no sabadão, né? Tá acompanhando a live aí de Tática, já deixa seu like aí para ajudar o canal, né, a crescer, a chegar a mais corintianos, né? Se não é inscrito ainda, se inscreve, né? E comenta aí no chat, né? Que o comentário eu gosto disso, da resenha,
né? Da gente trocar informações aqui sobre o melhor e maior time do mundo, que é o Timão. Voltando aqui, fiel, para as notícias, né? De hoje, como eu estava falando, os Gaviões, eles deram uma entrevista à Bessone, trouxe até aqui em live ontem, e também mandaram um recadinho para Dorival. É isso mesmo. Falaram das lideranças, né? Que eles tiveram contato, né, no final do ano passado, quando o time estava naquela turbulência de sair da Série B e tal, aquela força que a torcida deu, né? Falaram dos jogadores que tomaram a frente, né, naquele momento ruim, que foi Garro, Romero, né, Hugo. E mandaram um recado para Dorival Júnior. Porque com Ramon Dias, Ramon Dias tem aquela fama de paneleiro, né? Só dava voz, né? Só dava espaço aos os jogadores, como é que se fala? Aos jogadores estrangeiros, essa é a palavra. Dava mais espaço, dava mais voz aos jogadores estrangeiros. Não é à toa que Coronado não jogou praticamente com a família Dias, né? E sempre, mas era sempre, era Romero e mais 10. Que loucura! Rapaz, tinha jogo que eu olhava assim, eu não acredito que Ramon Dias vai colocar Romero nesse jogo. Era certo, ele ia e colocava Romero nesse jogo. Entendeu, fiel? E aí, naquele momento, os Gaviões falaram que quem chamou a responsabilidade foram esses jogadores, né? E hoje, com Dorival tem 10 jogos na frente do Corinthians. 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É um aproveitamento ruim, Tática? Não é um aproveitamento ruim. Só que a maioria desses 6 jogos, desses 10 jogos, foram no Paulistão, né? E aí, Paulistão não, foram no início, né? Depois que ele pega depois que ele pega o Corinthians, depois do Flamengo, foram mais na Sul-Americana ali, do início ali do Brasileirão, que foram aqueles jogos mais fáceis, né? Em casa. Agora que a fase do Brasileirão, depois desse Super Mundial aí, que vai começar o bicho a pegar. Por quê? Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro fora de casa, até se comportou bem, né? Mas vem aí Flamengo, que já tomou 4 no Maracanã, que uma vergonha. E Fabinho Soldado me disse que esse elenco presta. Dorival não quis nem pegar antes desse jogo, para você ver como é esperto. Entendeu? E aí o que acontece? Como eu estava falando, a Gaviões já mandou um recado para Dorival. Porque eu sei, pô. Eu sei, você também que faz parte aqui do canal, que é inscrito, sabe que esse elenco do Corinthians é limitado. Tem jogadores que não é para vestir esse manto aqui. Entendeu? Tem jogadores que não é para estarem no Corinthians. Mas, na minha visão, Corinthians era para estar jogando mais, pô. Com esse elenco ridículo aí, o Corinthians era para estar jogando mais. Dorival não está fazendo um trabalho digno de se elogiar. Independente das 6 vitórias, mas não está fazendo um trabalho de se elogiar, não. Que a gente vê. Agora parou aí, ó. Parou, né? Vai jogar contra o Grêmio quinta-feira. Quinta ou sexta-feira. Eu vou trazer aqui no canal o dia, o horário, tudo certinho, para vocês ficarem a par. Vai jogar contra o Grêmio sexta-feira. Entendeu, filho? E aí, eu quero ver qual
novidade que Dorival vai empregar nesse time. Sabe por quê? Porque hoje eu estava ouvindo a rádio, né? Porque eu não busco só informações na mídia, na internet, eu gosto também de escutar um pouco de rádio. E aí o que acontece? Dorival, nesse último treino de ontem, como ele subiu, vai deixando o like aí, fiel, vocês estão chegando na live agora, né? Quem não for inscrito, se inscreve, para ajudar o fiel aqui. E o canal Tática Timão, chegar a mais corintianos aí, né? Deixa o like aí e tamo junto. Dorival, nesse último treino, né, de sexta-feira, que foi, né, liberado 20 a 25 minutos para a imprensa. E quando se é treino liberado para a imprensa, você e eu, que somos corintianos, que acompanha futebol desde pequeno, a gente sabe como as coisas mudam, né? E aí, né, até o repórter disse, né, eu até postei um vídeo hoje aí, né, sobre as informações do dia, que Dorival pegou muito no pé do menino Kaique, né? O menino Kaique errava passe, ele falava mais, né, firme, né? Errava passe, chutava para fora, ele falava mais firme na correção, né? Só que aí eu pergunto para vocês, como técnico experiente, como é que ele fala isso com um menino da base, que ele tem que corrigir, né? Porque eu acredito que foi em tom de correção, né? Os jornalistas até disseram que foi em tom de correção, mas poderia ser um tom mais calmo. Ele fala assim porque é um menino da base, é um menino que está ali no treino. Por que ele não fala assim quando o Thales Magno perde a bola? Todo dia, toda hora, todo jogo, o Thales Magno perde a bola. Por que ele não fala isso? Por que ele não fala quando Breno Bidon pega uma bola, toca de lado ou toca para trás? Por que ele não fala? Entendeu? É isso aí, pô. Pega os caras mais cascudos, não fala nada. Porque eu vejo ele, vamos na beira de campo, vamos. Vamos o quê? Não é para chegar e falar igual a Mano Menezes, né? Que no meio daquele jogo, o Corinthians numa crise, jogando mal, chamou Yuri Alberto. Na verdade, tem dois lados, né? Uns entenderam que ele chamou Yuri Alberto de burro. Entendeu? Mas eu mesmo entendi que ele chamou Yuri Alberto de burro. Como é que fala um negócio desse com o jogador? Chamar o cara no meio do jogo, você é burro? Ah, se eu fosse eu, ele ia ver que era burro. Pois é, fiel. Dorival tem que chamar a atenção dos meninos da base, que está treinando com os titulares, e tem que chamar a atenção desses cavalos velhos que tá aí, jogando e fazendo merda. Entendeu? Thales Magno perde a bola toda hora do lado dele ali, ó. Do lado do Dorival. E ele fica batendo palma. Vamos o quê, rapaz? Vamos chamar ele, venha. Faz favor. Infelizmente você vai ter que sair, meu querido. Porque tá demais, pô. Coronado, último jogo. Errou 5 bolas. As 5 bolas que ele tentou, ele errou. Aí Dorival não xinga, não reclama um cara desse. Michael, meu Deus. Michael, ele disse que quer ressuscitar Michael tem que voltar. É pro Shakhtar, da onde ele veio. Eu não quero nem saber, ó. Quero nem saber como é que renova 3 vezes com o Michael. E aí, fiel, é isso, né? O treino foi esse, né? Outros, né, falando de treino também, como tem 6 meninos da base, né? Os outros 2 se destacaram, né? O Lincoln e o Guinegão, né? Fizeram 2, 3 jogadas lá que todo mundo gritou, parabéns, bateu palma, né? Naquele campo reduzido, né? No golzinho de toque recebe e faz o gol.
Fizeram jogadas ali que arrancaram elogios de Dorival e companhia que estava ali à beira do treinamento. Sobre idas, né? Vamos falar aqui um pouco sobre as idas. A gente estava falando um pouco de contratações, né? O Corinthians aí tá sondando, né? Esse zagueiro, que é do Novo Horizontino. Eu esqueci o nome dele agora. O Igor Vinícius, né? Que é do São Paulo. Né? Pelas informações, já está quase tudo certo. Né? Quase tudo certo com o Igor Vinícius. O que, para mim, deixa eu vou dar a minha opinião, né? Igor Vinícius teve 3 times querendo a contratação dele, né? Entrar em negociação, que foi Santos, né? Corinthians e, se eu não me engano, Fluminense, ou foi o Vasco. Ou foi um time do Rio, acho que foi o Vasco. E o Corinthians. Ele deu a priori ao Corinthians, né? Que a gente sabe. Corinthians, São Paulo, né? Time verde, Flamídia. É tudo janela para jogador ir para a Europa. E Corinthians principalmente, né? E aí, fiel, ele deu prioridade ao Corinthians. Estão conversando, parece que as negociações já estão avançadas. E agora eu vou dar minha opinião e eu quero a opinião de vocês. Não esquece, deixa o like aí para ajudar o canal, né? E também tem uma coisa, a meta do canal esse mês, 500 inscritos. Fé em Deus, a gente vai chegar lá, com a ajuda de vocês. Fiel, Igor Vinícius, estava assistindo ali a reportagem. E aí eu fico assistindo, né, e fico, poxa, anotando, né, pegando no ar, às vezes, o que muitos falam. Cara, Igor Vinícius é um lateral idêntico a Mateuzinho. Igor Vinícius, um repórter que cobre o São Paulo, né, entrou em contato aqui com um youtuber, né, que também é jornalista, corintiano, né, é o Samir. E aí eu tava dando uma olhada, né, não, deixa eu parar aqui para dar uma olhada, porque estão falando de Igor Vinícius. E aí o que acontece? Quando o cara começou a descrever como o Igor Vinícius joga, como o Igor Vinícius atua, antes dele terminar de falar e antes do Samir dar sua opinião, eu gravei na hora. Eu falei, é Mateuzinho jogando. É idêntico o Mateuzinho jogando. Pelo menos na descrição do setorista do São Paulo. Porque quando é para chutar, ele cruza. Quando é para cruzar, ele chuta. Às vezes acerta um cruzamento na área. E de vez em quando joga bem. Não é à toa que o torcedor do São Paulo não quer ele lá. Ele é o terceiro reserva. Aí eu pergunto para vocês. Igor Vinícius tá parado há um tempo. Tá treinando, né? Mas tá parado há um tempo no São Paulo. Vocês acham que o Corinthians merece um lateral direito reserva do São Paulo? Não tem um lateral direito na base? Infelizmente não tem. Porque quem é que tá lá? Que vai ser emprestado agora. Já trouxe aqui no canal. Que os dois que vão ser emprestados. Maná e Donelli. Donelli vai jogar quinta-feira. Aí você vai ver o Deus nos acuda. Quinta-feira eu vou fazer uma coisa diferente aqui na live. Vou ligar a transmissão aqui, né, ao vivo, pra gente aí assistindo o jogo juntos, né? E conversando aqui no chat também, né? Que eu gosto dessa resenha, principalmente no intervalo do jogo. Pra gente saber o que é que você tá pensando, o que é que eu tô pensando, como a gente tá vendo o jogo. E aí, fiel, voltando a falar de Igor Vinícius,
Ele é o terceiro. Corinthians vai repetir o que fez com Mateuzinho. Vai repetir o que fez com Mateuzinho. Porque Mateuzinho era o terceiro reserva do Flamídia. Terceiro reserva. Corinthians foi, Fabinho Soldado foi e conseguiu contratar Mateuzinho, terceiro reserva do Flamengo. Eu acho que a história vai se repetir. Que o Corinthians vai contratar Igor Vinícius, o terceiro reserva do São Paulo. E outra, eu não sei se vocês sabem, mas vão saber agora. Igor Vinícius é reserva para um menino da base. Primeiro vem um uruguaio lá, paraguaio, não sei a origem do lateral. Segundo, vem um menino da base, que sempre que o outro não pode entrar, esse menino que entra. E Igor Vinícius foi escanteado por Zubeldia. A mesma coisa aconteceu com o Mateuzinho. Foi escanteado, técnico não, jogador ruim. Nem entrava Mateuzinho. Para você ter ideia, Mateuzinho se entrou muitas vezes. Foi no Campeonato Carioca antes de vir para o Corinthians. Só. E outra, não foi muitas vezes não, viu? Aí o Corinthians me traz um homem desse e empresta Fagner pagando 600 mil reais para o Cruzeiro. O Corinthians não é uma mãe. Tem que deixar de ser mãe. Tem que rasgar o estatuto. Esses caras que jogam dinheiro fora do Corinthians tem que tudo sumir do timão. O Corinthians tem que começar do zero, pô. Tem que começar do zero. Primeiramente no estatuto. Você quer ser presidente? Quer, né? Pronto. Vamos votar para quem vai ser o presidente do Corinthians. Vamos. Pronto. Você foi eleito. Olha o estatuto aqui, ó. Primeiramente, vai ter que declarar tudo. Toda a negociação, patrocinador, jogadores vendidos, o que entra e o que sai do Corinthians. Vai ser assim, meu amigo. Você vai querer ser presidente? Vou. Pronto. Então se prepare, viu? Porque a gente vai estar aqui para lhe cobrar. Tem que ser assim, meu irmão. Tem que ser assim. Entendeu? Porque esses caras estão mal acostumados, pô. RT estava mal acostumado, há 15 anos no poder. Esse cidadão que saiu agora, uma vergonha, Augusto Melo, dando entrevista aí, um monte de absurdo. Entendeu? E aí o que acontece? Os caras saem, entra e só aumentando a dívida do clube, pô. E quem passa vergonha não é eles, não, pô. Quem passa vergonha é eu, é você, que tem amigos, irmãos, parentes, né? Rivais, torce pro Flamídia, torce pra Sereia, torce pros Bambi, torce pro time verde. Aqui, ó, tá nessa crise o timão, meu celular não para. E aí, velho, rapaz, como é que pode o Corinthians envolvido nessas coisas e tal? Esse presidente aí, uma piada, hein? É um palhaço e tal. Velho, eu vou fazer o quê? A única coisa que eu posso fazer é chegar no meu canal e falar as verdades que tem que ser ditas. Entendeu? Tem que falar mesmo, tem que falar que o estatuto tem que mudar, tem que falar. Porque senão, pô, não adianta, pô. Esses caras chegam, saem a coisa, pô. E é isso aí, filho. Né? Já falei das saídas, né? Acabei de falar agora de Donelli, de Maná. Esses são os da base, né? Que serão emprestados, né? Serão emprestados. Donelli e Maná serão emprestados. Vamos partir agora para quem será vendido e negociado. Trouxe ontem aqui para vocês no canal, né? Que Coronado, ele teve uma proposta, né? Proposta não, sondagens do mundo árabe. Ele tem muita moral lá, né? Por ter ganhado títulos, né? Futebol árabe também. Ele também praticamente ficou lá muito tempo, parece que 10 anos, alguma coisa assim.
né? Então ele tem, né, rodagem lá, tem muito conhecimento, né? Muitos técnicos, jogadores conhecem ele. Então ele tem recebido sondagens, né? Mas isso também pelo que eu dei uma olhada, é desde a última janela, que ele vem, né, tendo sondagem do mundo árabe, da onde ele veio. Só que ele quer ficar, ou queria, né? Porque pelo que eu tô vendo, Coronado, se não tiver oportunidade com Dorival, ele vai embora. E aí é só alegria. Porque a gente se desfaz de 2 milhões de reais em vão. É 2 milhões de reais todo mês jogado no lixo, pô. Se o Corinthians, se Fabio Soldado falar assim, Tática Timão, me consiga aí um meia aí bom, que tenha visão de jogo e ainda deu uma abafazinho assim, ainda tem uma pegada aí nesses torneios aí de várzea aí, nesses jogos aí. Meu irmão, eu conheço os 4. Conheço os 4 que Igor Coronado não chega nem a chuteira que os caras... E não é chuteira. E não é chuteira de R$1.000 não, viu? Meu irmão, o cara perder a bola do jeito que ele perdeu no último jogo contra o Vitória e ficar andando em campo, velho. Contra o Vitória não, me equivoquei. Na Sul-Americana. O cara que ganha 2 milhões de reais, pô. O cara nem corre, pô, nem dá sangue pelo time. Já falei aqui ontem, estou falando hoje novamente. Seu Memphis também está na hora de mudar a postura. Libertadores, precisamos dele. Estava naquele jogo, parece que só joga quando quer. Sul-Americana. Contra aqueles times que se botasse aqui no Campeonato Brasileiro, a Série B, aqueles times não subiam. Memphis parecia que estava em outro planeta. Um cara que ganha 4 milhões de reais, ele tem que ser decisivo todo jogo. Ele tem que ser decisivo todo jogo. O cara que ganha 4 milhões de reais, aí... Falei outro dia aqui, o cara foi no chat falar comigo, velho, Memphis joga muita bola. Joga muita bola, Memphis. Mas ele tem que jogar em todos os jogos. Não, tá no DM é uma coisa. Mas Memphis tem que jogar todos os jogos. Ou a maioria bem. Pelo valor que ele ganha. 4 milhões, quase 5 milhões de reais. Fora premiações que ele ganha. Que por falar em salário, eu já vou falar aqui para vocês sobre os salários que eu trouxe aqui na live passada. Salários atrasados no Corinthians. Não é de todos os jogadores, né? Não é de todos os jogadores, e sim dos que ganham mais. Quem seria? Falei o nome deles dois agora. Memphis e Coronado. Memphis eu já tinha falado em vídeos aqui no canal há uma semana atrás sobre não era o salário dele especificamente, né? Era mais ali os direitos que ele tinha, né? E aí já estavam atrasados também. Agora a informação é que o salário de Memphis e de Coronado estão atrasados 2 meses. E não se pode uma bola de neve. Eu já falei aqui que a premiação do Campeonato Paulista também estava atrasada. A diretoria ficou de quitar. Vou até buscar informações, não sei se quitou, porque a atual diretoria quitou várias dívidas aí, né, que tinham que ser quitadas no início desse mês, graças a Deus foram quitadas.
né? Não sei a premiação do Paulistão, como está o andamento, né? Que Romero, quando ele foi se apresentar lá para os jogadores, Romero chegou, né? Como é o líder do grupo, chegou, conversou com ele sobre isso, sobre a premiação do Paulistão, que é uma premiação que, se eu não me engano, é 7 milhões de reais, alguma coisa assim. Só Memphis vai ficar com 3 milhões ou 4. Que contrato é esse? Rapaz, olha, eu vou dizer pra você, meu fiel, quando esse contrato de Memphis sair, eu quero ser o primeiro a dar uma olhada. Eu quero ser o primeiro a dar uma olhada nesse contrato de Memphis. Porque, como é que o jogador, uma premiação é 8 milhões de reais, o jogador vai ficar com a metade da premiação que o time vai levar? Meu amigo, o que esses caras fizeram para trazer Memphis? Viu? O que esses caras fizeram? Mas é isso aí, filho. A gente vai seguir aqui, né? Dando uma olhadinha aí, né? Sempre que aparece uma novidade eu trago aqui, né, no canal. Fiquem ligados, né, nos posts, né? Comentem lá nos posts, né, os shorts. Quando eu tô no trabalho que não dá para eu fazer um vídeo ou entrar em live, eu faço um postzinho aqui para trazer para vocês a notícia, né, sobre o nosso Coringão, né? Você que tá na live aí, já deixa o like, né? Comenta aí para esse canal do Tática Timão chegar a mais corintianos, né? Esse canal aqui de corintiano raiz, né? Mais uma vez, obrigado a todos aí que fazem parte desse canal. E a meta do canal esse mês é 500 inscritos. Vamos dar essa força aí pra gente chegar nessa meta. Fiel, por último aqui, né? Vou recapitular aqui pra vocês as notícias desse dia, que teve o treino, né? Teve o treino aberto ontem, né? Aberto não. Houve o treino. Foi 20 a 25 minutos aberto para a imprensa ali, né? Onde eu falei, né, que tem 6 meninos da base jogando com o profissional, né? O Guinegão e Cauê foram bens, né, nesse treino, arrancaram até elogios lá. Teve um que o Dorival pegou no pé, né? Sabe que o técnico, como eu falei, escolhe um, técnico escolhe um para pegar no pé. E ainda se você começar a errar demais, aí pronto. Aí que o técnico é igual a encarregado na empresa. Carregado na empresa, ele sempre tem um que ele não vai com a cara, por mais que o cara faça um bom trabalho. Jogador de futebol é igual. Se o técnico for com sua cara, o que não é para ser assim, né? Técnico tem que ser por merecimento. Tá jogando bem, vai pro jogo. Tá jogando mal, é banco. E na empresa não é diferente, nas nossas empresas, no nosso dia a dia. Né? E carregado tá ali, tem uma equipe de 15 homens. Se ele não for com sua cara, por mais que você seja o melhor, sempre ele vai estar arrumando algum defeitozinho. Ah, faltou isso, faltou aquilo. É igual a técnico, mas como eu falei, o menino é da base, tem que ter paciência. Não tem que ter paciência é com jogador igual a Maicon, com jogador igual a Thales Magno, com jogador igual a Coronado, que ganha uma bala e não joga nada. Ao invés de estar falando alto com o menino no treino, por que não falar alto com esses caras? Breno Bidon, jogador ruim, velho. Jogador ruim. Ah, Breno Bidon é bom, Breno Bidon esconde a bola no pé. Coisas que meus amigos falam. Esconde o quê, velho? Breno Bidon só sabe uma coisa, tocar a bola de lado e pra trás e acabou. Menino 18, 19 anos, pô. Menino com a saúde lá em cima, pô. Eu fico indignado com isso, pô. Eu fico indignado. Menino com a saúde lá em cima, velho.
Como é que pode uma coisa dessa? Só que, né? Dorival acha que ou ele ou o Michael são a dupla de volante deles. Volante não, né? Que ele já disse que Breno Bidon não é volante. Breno Bidon é meia. Agora meia de quê? Só se for meia de calçar. Ai, ai. Pois é, fiel. Falei também aqui, né, no início da live, né? Vou recapitular aqui para vocês que o Corinthians, né? Como tem emprestado Biro para um time da árabe, né? Biro saiu ano passado para esse clube. Eu não sei falar o nome direito, né? Por isso que eu não vou falar aqui para vocês. Biro, né? Como está emprestado, o clube vai comprar Biro. Vai comprar Biro. Vai dar na casa de 14 a 15 milhões de reais. E como eu falei também no início da live, com essa venda o Corinthians vai chegar a 277 milhões em vendas, né, daquela linhagem ali de Biro, de Mantuan, de um centroavante que eu ainda não me lembrei o nome dele, que assim que o Jô saiu, o Corinthians não renovou com o Jô, entrou esse centroavante da base, fez até alguns gols, né? E entendeu? Eu esqueci o nome dele. Mas é isso, filho. Deixa eu ver o chat aqui. Cauã Wellington, mano, tem que falar das atuações do Carrilho também. 5 minutos do segundo tempo, já está morto. Cara, bem-vindo à live aí, Cauã. Tamo junto, mano. Cauã, vou te falar uma coisa. Carrilho, após o Paulistão, ele tava sendo... Você até me lembrou de outro tópico aqui do canal que eu não peguei ali meu bloquinho de anotações, mas vou chegar lá, você até me lembrou. Valeu, Cauã. Carrilho, assim que conquistou o Paulistão, estavam vendo ele muito embalada, né? Outra coisa que Dorival não reclama, porque o técnico sabe para onde o jogador vai, quais os jogadores se cuidam, entendeu? Cadê que Dorival não reclama? Por isso também Corinthians tem que começar a ser governado de cima bem. Contratar eu vou abrir logo a boca, eu vou falar logo. Contratar um gerente de futebol que preste, que Fabinho Soldado nunca foi gerente de futebol. Fabinho Soldado era alguma coisa lá do Flamengo e o Corinthians deu a oportunidade para ele ser gerente de futebol. O que é que o Corinthians tem que fazer? Um técnico que preste. Dorival eu ainda tenho fé em Dorival. Mas eu estou falando técnico de pulso. Se fosse o São Paulo, aqueles técnicos doidos. Olha, já estou sabendo que você está indo para balada, viu? Stop. Vamos dar uma parada, se cuidar. Tá vindo o campeonato aí. O campeonato é pegado, entendeu? Vamos se cuidar. Depois dos campeonatos, a gente é campeão, você pode se acabar na noite. Mas por enquanto, vou dar uma segurada, meu filho. Segura a emoção, entendeu? Não. Então o técnico sabe de tudo. O cara que vai pra balada, o cara que não vai, o cara que se cuida. Entendeu? Carrilho, após o Paulistão, Wellington, tava demais. Eu não sei se você assistiu lá a entrevista, né, que eu falei no início da live dos Gaviões, no Versone. Meu amigo, o Carrilho tava desenfreado. Não é à toa que a gente via eles aí, do jeito que você falou, morto. Morto, não aguenta nada. Segundo tempo, o cara não aguenta. Rapaz, totalmente diferente do Paulistão. O Carrilho tava voando, pô. Toda hora ele ia na linha de fundo.
fazia jogada, trocava passe, toda hora ia na linha de fundo e fazia cruzamento. Cruzamento que era ou nos pés ou na cabeça de Yuri Alberto, de Memphis. Não é cruzamento igual de Mateuzinho, que vai pra lua. José Martins, pô, contra o Vitória. Ele sozinho tinha acabado de entrar. Ele sozinho não tinha marcação. O cara jogou a bola fora da Neoquímica Arena. Véio. Isso é jogador pro Corinthians. Voltando ao assunto, Carrilho, como eu falei aqui, a Gaviões até mandou um recado aí, porque eles estão de olho em jogadores do Corinthians que estão indo para uma balada, parece que é em Moema, algum lugar aí de São Paulo. Já foram vistos 1, 2, 3 vezes lá e os caras tá de olho. Quando tomarem aperto, porque jogador de futebol tem que saber quando é para se divertir. O cara tá no meio do campeonato, o time tá em 11º. Já foi eliminado da principal competição, que era a Libertadores, na minha visão, né? Eliminado vexatoriamente da Sul-Americana. Entendeu? E jogador indo pra balada, eu tô falando pra vocês, quando eu comecei o canal, eu sempre falei, esses jogadores, esse elenco que tá aí, não é o Corinthians, não é a instituição, é o elenco. Esse elenco que tá aí, conquistou o Paulistão e vai achar que conquistou o Mundial, uma Libertadores. Porque são jogadores que são acostumados a não conquistar nada. Charles já conquistou o quê na vida dele? André Ramalho já conquistou o quê? Kaká, Félix Torres, Mateuzinho. Olha pra isso, esses caras nunca conquistou nada. Conquista um título no maior clube do mundo, Corinthians. Eles acham que conquistaram. Aí sentaram em cima do título do Paulistão e ficaram, ó, já tá bom pro ano todo. Ó o dedinho, já tá bom nada, vocês estão no Corinthians, vocês têm que jogar bola, conquistar título. Eu falei aqui ontem, aniversário de Cássio, 38 anos, o gigante conquistou foi, ó, 9 títulos no Corinthians, entre esses títulos, a Libertadores e o Mundial. Aí venceu o Mateuzinho, conquistou um Paulista, Memphis, esses jogador aí, e tá achando que conquistou o quê? Vocês não vão jogar bola, não? Ai, ai. Cauã Wellington, José Martins na posição dele já é ruim. Aí o Dorival quer colocar ele de ponta direita. Cauã Wellington, você, mano. Eu falei aqui no início da... Só podia ser membro do canal. Todo membro do Tática Timão é inteligente assim. Os caras só tem comentário baseado em fatos reais. Aqui não tem comentário de corintiano ou outro time, né? Aliás, tem uns aí também que exageram. Mas aqui tem uns comentários embasados, viu? Tem uns comentários embasados, os caras têm noção do que é futebol. É o que eu acabei de falar, calma. Dorival quer o quê? José Martins é para ser volante igual a Ranieri. Volante e apenas de fazer uma coisa. Destruir a jogada só. Dar passe não é com ele. Eu que tô aqui, atrás da TV, você, Cauã, tá vendo isso e Dorival não tá vendo? Me coloca José Martins aberto. Meu Deus, que coisa ridícula. Primeiro, ele não aguenta correr. Você já viu como é... Você já viu como é José Martins tentando correr? Que coisa triste, velho. Parece que tem duas daquelas bolas de ferro de 500, 1000 quilos nas pernas dele. Meu Deus do céu. Aí Dorival, velho. Eu acho que a seleção não fez bem pra Dorival não, viu, fiel? Porque Dorival tem no currículo dele é chegar, arrumar o time. Mesmo que seja um time limitado, como ele fez em São Paulo. Dorival, em 6 meses de São Paulo, ele arrumou o São Paulo ali com o elenco que tinha e foi campeão da Copa do Brasil. E aí ele foi para a seleção.
no Corinthians não tá dando certo, ele tá com teimosia, pô. Ele tá com uma teimosia tão grande de dizer assim, ah, foi eu que arrumei aquilo ali. Eu cheguei, ninguém tinha feito aquilo. Eu fiz, deu certo. A mesma mentalidade, sabe de quem? Renato Gaúcho é a mesma coisa. Por isso que quando falaram, ah, Renato Gaúcho vai pro Corinthians, eu falei, Deus é mais. Ali é técnico que gosta de dizer, eu fiz. Não, aquele jogador não prestava, eu que peguei, eu que arrumei, coloquei ele numa posição. Dorival, se ele tiver pensando, tiver com essa mentalidade depois do Mundial, né? Infelizmente as coisas vão apertar para ele. Mas tem um porém, filho. Dorival, pelo contrato, não vai ser mandado embora. O contrato de Dorival, além de ser caro, a multa é astronômica. E aí, como é que a gente resolve? Vai ter que, infelizmente, torcer por ele. Já falei aqui em outros vídeos, não será com contratações como a de Memphis. Teve gente que estava falando aí, Firmino. Que Firmino, pelo amor de Deus, pô. Corinthians já cheio de jogador aposentado, jogador morto. Entendeu? Vai trazer Firmino jogando na Arábia. Um futebol. Eu tava no ginásio treinando. Aí parei para descansar, né? Aí olhei. A televisão assim, né? Que fica nas academias. Olhei 3, 4 minutos o futebol, um jogo de Firmino lá na Arábia. Meu Deus, parece o Corinthians atual, esse elenco aí. Não acerta um passe de 1 metro os caras tocam errado. Passe de 2 metros os caras tocam a bola para linha de fundo, para lateral, velho. E os cruzamentos? E os lançamentos? Meus amigos, que é show de horror. Futebol árabe, futebol japonês, esses futebols aí não existem. Aí os caras vêm me dizer, querem colocar na mídia de qualquer jeito, que Firmino foi falado no Corinthians. Deus que me livre. Ah, Firmino é bola, não sei. Não, até Firmino se adaptar. A gente tá vendo aí Coronado sofrendo com Coronado. Ah, mas você quer comparar Firmino, jogador de seleção, com Coronado? Não é comparação, e sim a verdade. Futebol fora do Brasil. Sem falar, né, da Europa. Futebol é limitado, pô. Se você chega na Argentina, futebol da Argentina é raçudo. Mas técnico não é, pô. Entendeu, filho? E aí a gente fica aqui vendo que não vai dar certo, pô. Dorival tem que colocar na cabeça dele, com os reforços que chegarem, faz seu feijão com arroz, pô. Foi assim que ele foi campeão do Flamídia. Foi assim que ele foi campeão no São Paulo. Pegue aí o que você tem. Entenda como é que os jogadores jogam. Coloque a melhor tática. Eu já falei aqui, eu ainda acho que esse elenco cansado do Corinthians deveria jogar no Losão. 4-2-3-1. Eu ainda acho que deveria ser essa formação. Mas ele insiste no 4-1. 4-1. Vamos ver até onde ele vai com essa formação. E é isso aí, fiel. Né? Chegando aqui a quase mais de 1 hora, eu acho. Quase 1 hora, né, de live. E a gente falou aqui um pouco hoje, né, sobre o treino, né, de ontem, né, que teve a garotada, né, Gustavo Henrique voltou, né,
Tá entre os jogadores já treinando com bola, né? Tudo certinho. Não sei se vai jogar contra o Grêmio, mas antes do jogo eu sempre posto, né, a provável escalação, né? Próximo do jogo eu solto aqui a escalação real e, né, pós-jogo a gente fala, né, do que ocorreu, se foi bom, se foi ruim, quem se destacou, quem foi péssimo. Tática Timão é pré-jogo, pós-jogo, é aqui com a gente. Né? Gustavo Henrique pode jogar contra o Grêmio, né? Vamos ver até lá. Né? Aí seria quem na zaga? Gustavo Henrique e André Ramalho. Aí eu pergunto a vocês, cadê a velocidade dessa zaga? André Ramalho não é nada hoje em dia na zaga do Corinthians. André Ramalho só tem uma virtude: tocar a bola. Só tem uma virtude, que é a saída de bola dele, que é boa só. Você pode prestar atenção como ele tem a visão de dar o passe para cortar a primeira linha de marcação do time adversário. Ele tem essa noção, não vou mentir. Ele dá aquele passe para a bola chegar para os meias, né? Que é Garro, que é Memphis. Ele sabe dar esse passe, né? Só que zagueiro, a primeira virtude do zagueiro é marcação. Ele não existe marcando. Todas as jogadas só chega atrasado. Ele é lento e não é bom na bola aérea. Falando de Gustavo Henrique agora. Bola aérea de Gustavo Henrique é boa, tanto para, né, na marcação como para ajudar a fazer gol. Só que também só tem isso. Não é um zagueiro rápido, lentíssimo, demora de entender a jogada. Complicado. Vai voltar aí, mas é mais do mesmo. Gustavo Henrique, Kaká, André Ramalho, Félix Torres, mais do mesmo. Os quatro são iguais, né? Não eram para estar no Corinthians. E é isso aí, fiel. Vamos seguir aqui, né? Infelizmente, a gente fica aqui, né? Eu, particularmente, acredito que vocês tenham assim também. Uma saudade, né? E uma saudade de passar essa raiva aí, né? E ódio com esse atual elenco ridículo aí que a gente tá vendo. Mas eu mesmo tô com saudade, pô. Hoje mesmo era dia de ver o Timão, ou então amanhã, né? A gente fica naquela ansiedade para ver o Timão jogar. Independente se é com esse elenco, esses jogadores ruins aí que tem, mas a gente fica com saudade. Né? Vamos matar nossa saudade contra o Grêmio, né? Na quinta, sexta-feira, eu vou trazer aqui para vocês direitinho. Como eu falei há pouco, vou trazer provável escalação. Eu faço o pré-jogo, né? Para a gente debater aqui, colocar até qual escalação a gente preferiria para Dorival entrar, né? Dessa vez, contra o Grêmio, como é um jogo que a gente vai dar uma parada né, infelizmente, né, para ter esse super mundial, vou fazer uma coisa diferente, vou ligar a câmera aqui, né? Vou ficar em direto aí no canal para a gente acompanhar aqui juntos, né? E a gente debater também, né? No intervalo do jogo, ou então durante a partida. A gente está aqui nessa resenha aqui, que eu gosto, é bom, é bacana, né? E é isso aí, fiel. A live foi essa, né? Eu queria agradecer aí por quem esteve na live, né? Por quem deixou seus likes, por quem se inscreveu. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, né? Para ajudar o Tática Timão a ser recomendado, né? Pelo YouTube a mais corintianos. E é como eu sempre falo, aqui é canal de corintiano raiz. Aqui você tem vez, você tem voz. A gente dá, né? Tem espaço também. A democracia corintiana impera aqui no canal. A gente dá espaço aí aos antes também, né? De expor a sua opinião. Nem sempre a gente concorda, né? Mas a gente dá o espaço deles falarem aí, se expressarem também, né, fiel? Essa foi a live, fiel. Obrigadão aí por compartilhar um pouco do tempo de vocês aí
aqui na live comigo, né? Esse sabadão que a gente quer descansar, queria Corinthians também, né? Esse sabadão, ou então amanhã, no domingão de folga. Mas quinta-feira a gente mata essa saudade, né? Um bom sábado a todos, né? Que Deus abençoe. Obrigado aí novamente por compartilhar um pouco do tempo de vocês. Tamo junto, até a próxima. E sempre, né? Já é de lei aqui no canal. Vai, Corinthians! Tamo junto, fiel!